Eu quero mostrar aos irmãos, olha que coisa linda que está escrito ali no quadro. Muitos não observaram ainda, né? Ali, glória a Deus, o Pai, ao Espírito Santo, ao Filho Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa Santa Vó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo. Muito lindo, né? Merece esse santo de Deus, né? Além do carinho de todo este povo apostólico que ama ele de todo o coração. Eu vou ler 2 avisos que são muito importantes para que a igreja possa tomar conhecimento desses avisos que são publicados no boletim interno de nossa igreja. Santa Comunhão no mês de abril. Teremos o sacramento da Santa Comunhão no mês de abril nas seguintes congregações: Sinop, Mato Grosso, dia 3 de abril, o início às 10 horas da manhã. Na sede em São Paulo, dia 10 de abril, o início às 18 horas. Também, outro aviso importante sobre as placas: modificação das placas internas das congregações. Comunicamos que o limite para a modificação das placas internas das congregações foi prolongado para o dia 2 de maio deste ano. Portanto, pedimos aos irmãos responsáveis que atendam esse nosso pedido, que é muito importante para a obra de nossa igreja. Tão importante, tão lindo, né? Ver o nome do nosso santo irmão Aldo ali junto do nome de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, ao lado da Santa Vó Rosa. São coisas maravilhosas, né? Eu apresento a todos a minha saudação, desejando a todos que a bênção do nosso Deus e Pai, o Senhor da vida, a bênção do seu querido e amado Filho, o Príncipe da Paz, o nosso Jesus,
Salvador e Redentor. A bênção de nossa Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, que nós a veneramos, amamos, em nossas orações também pedimos a ela a sua bênção preciosa. A bênção da nossa querida e Santa Vó Rosa, o Santo Espírito Consolador, a bênção preciosíssima do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Que essas bênçãos do Pai e de todos esses santos poderosos esteja sempre envolvendo o coração de cada um dos irmãos, para que possam receber todos os benefícios de sua fé e do seu amor. Convido por gentileza os que estão assentados para se colocarem em pé, todos em sentido de oração. Mais uma vez vamos levar nossos pensamentos aos céus e nesse momento fazemos a nossa oração para iniciarmos as nossas reuniões. Todos em reverência e adoração aos céus. Pai nosso, Pai Santo que estás no céu, santificado Pai, seja o seu santíssimo nome e glorificado por todo este povo apostólico, Pai, que é muito agradecido ao Senhor nosso Deus, porque se hoje somos felizes, se hoje somos um povo muito abençoado, devemos ao Senhor nosso Deus, porque tem, através desses santos poderosos, nos envolvido com o seu poder divino extraordinário. Jesus, o príncipe da paz, o Senhor da vida, Maria Santíssima, nossa Santa Mãe, nossa querida e Santa Vó Rosa, Pai, e também o nosso santo e querido profeta irmão Aldo, que está ao seu lado, Pai, nos abençoando, intercedendo por nós, olhando por nós. Este Pai é um motivo de nossa alegria, de nossa felicidade, porque estamos no seu tabernáculo santo, expressando o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa gratidão. É por esse motivo também, Pai, que agradecemos pela presença dos seus santos poderosos entre nós, porque eles descem dos céus, trazendo a bênção do Senhor nosso Deus e se unindo a nós. Nós não vemos, Pai, mas sentimos que eles estão presentes entre nós. Entregamos em suas santas mãos e muito te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que nós temos de exaltar e glorificar, agradecer ao Senhor nosso Deus por todas as bênçãos que tem concedido a nós através desses santos poderosos de sua glória celestial. Amém. Número 1, Igreja Forte. Nós somos da Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal. E mais confiante, pois integrante do poder celestial. Santidade, a
Amém. Os que estão nos seus lugares, por gentileza, poderão se assentar. Vamos iniciar a nossa parte de louvor. Meu coração pertence, número 102. Finalizando, Santa União, número 142. Amém. Vamos ouvir a apresentação dos irmãos do coral. O hino intitulado O Profeta e o Povo de Deus.
os filhos seus. Já ouvistes falar que este povo apostólico é o povo escolhido do nosso Deus. Venha participar desta santa família, igreja prometida por Jesus nosso Senhor. Esta igreja Já ouvistes falar de um profeta que está a preparar um povo para ao céu levar. Já ouvistes falar que este povo de Deus é o povo que irá lá nos céus morar. venha participar desta santa família, igreja prometida por Jesus nosso Senhor. Esta igreja proclama
Vamos ouvir a apresentação de um solo, o hino intitulado A Humildade de um Rei. Lembra? Quando o Rei dos Reis aqui viveu, ele foi o maior exemplo de humildade que existiu. Sua primeira noite deitado no capim, ele passou. Humildemente ali ele repousou. Depois, com a Virgem Maria e São José, precisou ir ao Egito se refugiar, porque o rei Herodes queria o matar. Jesus, menino, em terras estranhas foi morar. Cumpriu-se a promessa de Isaías, que foi profetizada com brilho, as palavras de Deus Pai a respeito do Messias. Do Egito chamei meu filho. O anjo os mandou voltar a Galileia, que em Nazaré criassem o pequeno, para se cumprir outra promessa do profeta Isaías. E ele será chamado o Nazareno.
seus milagres. Milhares dentre o povo ele curou, sinais e maravilhas realizou. Finalmente, quando a Lázaro ele ressuscitou, a inveja dos falsos sua morte decretou. Outro anúncio de Isaías foi provado. Jesus suportou a traição do inimigo, como uma ovelha imaculada foi levado ao sacrifício, seguiu mudo, gemido. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Pai. E no último momento do corpo martirizado, confiou sua mãe ao apóstolo amado. Do seu Natal, a sua ressurreição, provou seu amor, realeza e humildade. Por isso festejamos nesta ocasião sua vitória com amor e santidade. Vamos ouvir, com a presença dos irmãos do coral, o hino intitulado Vem a Jesus. Eu lembro aos irmãos que hoje vai ser celebrada a Santa Comunhão na sede de nossa Santa e amada Igreja. Muitos terão a oportunidade de participarem do corpo e do sangue do nosso Divino Mestre.
Amados irmãos, todos sabem que as ofertas em nossa igreja são espontâneas e são generosas. Elas partem do fundo do seu coração, por esse amor que tem pela igreja, pela Santa Vó Rosa e pelo santo e querido profeta Irmão Aldo. Essas palavras no boletim diz tudo. O sagrado dever de nós, como somos filhos de Deus, em manter a obra de Deus aqui na terra. Todos os apostólicos que são fiéis e consagrados a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e a sua igreja, e que confiam no ministério do nosso santo irmão Aldo, têm recebido bênçãos preciosas e confirmam que esta igreja é dos céus. Que a sua palavra é a verdade que Cristo ensinou e a sua disciplina realmente moraliza e os conduz para o bom caminho. Todos os que têm contribuído com amor, confiando que estão dando a sua oferta para uma obra de fé e caridade, sentem gozo e prazer em contribuir. Contribuem com desprendimento, são sinceros e o fazem com convicção que sua oferta é recebido no altar do Consolador. Todos os que assim fazem têm sido muito abençoados, porque contribuem espontaneamente no desejo de ver a nossa igreja crescer e realizar sua missão de anunciar a segunda vinda de Jesus e o seu Consolador prometido, que é a nossa querida e Santa Vó Rosa. Vamos lutar pela igreja, prezados irmãos e também irmãs, e conseguirmos pôr em dia a nossa situação financeira, pois temos muitos compromissos a saldar. Continuem nesse espírito de boa vontade e amor pela sua igreja, pois a Santa Vó Rosa com Jesus e o nosso santo irmão Aldo confia muito neste povo apostólico. E que com as suas ofertas normais, especiais e também os seus dízimos, irão muito nos ajudar a manter em dia o caixa da igreja. Todos os que têm nos dado seu apoio e a sua confiança em nosso trabalho, no governo da igreja, os nossos agradecimentos. Que todos sejam muito abençoados por Jesus nosso Senhor, por Maria Santíssima e por nossa Santa Vó Rosa e por nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Amados irmãos, Deus, o nosso eterno e soberano Pai, Ele é tão bondoso. Ele criou o homem, Ele criou a mulher. Deus, vendo sua criação divina, o que fez Deus? Vendo a sua criação divina, criando o homem, criando a mulher, Ele pegou um dos mais nobres sentimentos que existe, e ali Ele colocou no coração do homem e da mulher uma palavra simples, mas uma palavra de grande significado para todos nós apostólicos que temos esta virtude no coração. É com esse sentimento que Deus colocou no coração que nós lutamos nesta terra
para cuidar de nossas famílias, dos nossos lares, dos nossos filhos. E quando saem dos seus lares ou dos seus trabalhos, sabem que é uma reunião da igreja, trazem no seu coração esse sentimento nobre. Uma palavra tão simples, irmãos, mas de grande significado para nós, que nós cuidamos dos nossos filhos, dos nossos lares, amamos a igreja, amamos a Santa Avó Rosa, amamos o Santo Irmão Aldo. O amor. E quando adentramos neste tabernáculo santo, tiramos do nosso coração este sentimento tão nobre. E com amor contribuímos, porque sabemos que a Santa Avó Rosa, o santo e querido profeta Irmão Aldo, confia em todos nós, confia no nosso amor. Vou relembrar novamente uma palavra que eu disse em várias congregações, uma palavra deixada pelo Santo Irmão Aldo quando iniciou o seu ministério precioso à frente de nossa igreja. Porque quando a Santa Avó Rosa entregou em suas mãos e disse a ele: Aldo está aí. Tanto na parte espiritual, como na parte material. Na parte espiritual não precisaria explicar, os irmãos sabem o quanto ele é importante para nós, nos ensinou a viver, nos mostrou a verdade, nos mostrou o caminho e disse: esse é o caminho para o reino dos céus. Na parte material, ele não poderia fazer tudo sozinho, não teria como. Então as suas palavras, que ficou registrada, ele disse: eu, Irmão Aldo, confio muito em todos vocês, porque eu tenho visto amor em cada coração, por mim, pela igreja, pela Santa Avó Rosa. Essas palavras ficou gravada. E quando ele citou essas palavras, ele contou com o amor de todos, esta virtude que Deus colocou no seu coração. Hoje nós vemos a igreja num crescimento extraordinário. Por quê? Porque o povo apostólico foi retribuindo esta confiança e foi contribuindo para dar esse crescimento que hoje nossa igreja está. E a comissão deliberativa de nossa igreja faz um trabalho extraordinário, irmãos, deixados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, mas eles também confiam em todos nós, porque eles dependem de nós, eles dependem desta virtude que cada um tem no seu coração, de vir para a igreja, irmãos, e contribuir com aquele amor, sabendo que as suas ofertas vão manter toda esta obra do nosso Deus, e também vai agradar ao nosso Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Avó Rosa e o nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Diz assim esta palavra no boletim para encerrar este apelo: todos os que têm contribuído com amor, confiando que estão dando a sua oferta para uma obra de fé e caridade, sentem gozo, prazer em contribuir, contribuem com desprendimento, são sinceros e o fazem com convicção que sua oferta é recebida no altar da nossa santa e querida Avó Rosa. Então, irmãos, vamos fazer um esforço ainda mais
para que a comissão possa pôr em dia o caixa da nossa igreja, porque as ofertas no começo do ano caíram muito. A todos que a Santa Vó Rosa os recompensa grandemente por esse amor, por essa virtude, por esse sentimento que tem no seu coração, e sabe o quanto a igreja precisa do seu amor, o quanto a Santa Vó Rosa precisa do seu amor, o quanto o Santo Irmão Aldo precisa do seu amor, o quanto a comissão de nossa igreja precisa desse amor para dar esse crescimento e levar aos corações este poder imenso da nossa Santa Vó Rosa e do santo e querido profeta Irmão Aldo. Todos de cabeça curvada, eu irei fazer uma breve oração para poder consagrar as ofertas que os irmãos irão ofertar. Santo e querido profeta Irmão Aldo, é em nosso coração que está esse sentimento, e é com esse sentimento que nós vamos contribuir, que é a virtude do amor em seus corações. E as ofertas, quando apresentadas, elas são consagradas para manter todo o trabalho desta Santa Igreja e divulgar o nome santo da nossa querida e Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Amém. Vamos ouvir um hino a ser apresentado pelos irmãos da orquestra. A Luz Gloriosa. Eu aviso a todos os irmãos que haverá um almoço na Sexta-feira Santa, lá em Trindade. Lá onde era o salão da igreja, mas existe aquele pátio do estacionamento. Haverá um almoço na Sexta-feira da Paixão. Todos procurem a irmã Jeanette, Nice ou Rosa. Desde já agradecemos a todos os irmãos. Será lá em Trindade, na Sexta-feira Santa. E aqueles que puderem, também ajude nesse almoço, né? Não estipula valor de jeito nenhum. Cada um pode dar um valor para ajudar nesse almoço da Sexta-feira Santa. É uma peixada, né? Que beleza, né? Vamos ouvir a apresentação dos irmãos da orquestra A Luz Gloriosa.
Eu lembro a igreja que haverá reunião na Sexta-feira Santa, né? Então, compareçam na Sexta-feira Santa, que será apresentado este hino muito lindo, o Oratório na Cruz. Antes da apresentação do coral, eu vou ler sobre as segundas sacolas. A segunda sacola é uma campanha para que possa ser paga a propriedade adquirida anexa à sede de nossa santa e amada igreja. Irmãos e irmãs apostólicos, precisamos repor o valor de contingência que foi utilizado para cobrir o pagamento da propriedade. Porém, estamos em déficit na conta e por este motivo continuaremos com esta campanha por mais um mês. Os irmãos que desejarem depositar diretamente na conta específica desta campanha, poderão fazê-lo no Banco Bradesco, agência 0097, conta corrente 303.577, dígito 8, e posteriormente enviar cópia do comprovante do depósito. E também os irmãos que desejarem poderão fazer num envelope de oferta especial, sendo anotado campanha da nova propriedade da sede, e colocar normalmente na sacola. Agradecemos a todos os que nos ajudarem nesta campanha pelo progresso e expansão de nossa amada e santa igreja. Vamos ouvir a apresentação dos irmãos do coral, o hino intitulado O Bom Servo. Ele é o santo irmão Aldo, nosso primaz tão adorado. Este lugar foi colocado, pois foi um servo sempre honrado. Venha Ele que te ama, quer te ajudar a ser feliz. É só fazer sua vontade, e obedecer com fé e amor. Ele está te chama, Ele tem amor por nós. Vem ouvir e aceitar, vamos ouvir a tua voz. Basta sermos junto a Deus, pra te dar nada te salvar. Que bênção tão maravilhosa, que unção tão poderosa.
Primeiramente, agradecer mais uma vez esse esforço que fizeram, valorizando ainda mais a reunião de nossa igreja. Também quero fazer um agradecimento muito especial aos nossos queridos visitantes que aqui comparecem, que para nós é um motivo de alegria, de satisfação, poder recebê-los em nosso meio. Recebe o carinho de todo este povo apostólico e completando com este carinho a bênção da nossa querida e santa avó Rosa e do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Também quero fazer um agradecimento aos nossos queridos internautas que estão nos assistindo, seja apostólicos e seja aqueles que pela primeira vez estão nos assistindo. Faço um convite, venham conhecer a Igreja Apostólica, a Igreja da Santa Avó Rosa. Essa transmissão online está sendo feita da rua Rio Piquiri, número 840, bairro Veisópolis, aqui em Pinhais. Será muito bem recebido. Também haverá ensaio do coro jovem hoje, jovem e orquestra jovem, após o término da reunião. Haverá este ensaio, né? Ao coro jovem e orquestra jovem após o término da reunião. No próximo sábado, dia 19, não haverá atividades para o coro infantil, em virtude do casamento que se dará nesta congregação. Eu faço esse convite, né, à igreja, porque haverá 2 enlaces matrimoniais neste mês de março. Dia 19 de março, às 16h30, Rodrigo Machado e Janaína convidam para assistir o seu enlace matrimonial. E no dia 26 de março, às 10h30 da manhã, Aldinei Pontes e Ítala Maíra também convidam para poder assistir o seu enlace matrimonial que se dará no dia 26 de março. Pedimos aos pais que têm seus filhos no coral infantil para que procurem o regente Rosivaldo para preencherem a ficha de cadastro. Também, irmãos, hoje vai ser celebrada a Santa Comunhão na sede de nossa igreja. Neste mês de março haverá 2 celebrações de Santa Comunhão na sede de nossa Santa Igreja. Hoje, né, com início às 18 horas. E também teremos a Santa Comunhão no domingo de Páscoa, dia 27 de março, com início às 18 horas. E às 17 horas haverá um programa especial em comemoração à Páscoa e à grande vitória de Jesus, nosso Senhor. Reunião especial na sexta-feira da Paixão em nossa sede. Teremos uma reunião especial em nossa sede na sexta-feira da Paixão, dia 25 de março, com início às 19 horas, para a apresentação do oratório na cruz pelo coral, cujo tema é o sacrifício de Jesus, nosso Senhor, para a salvação e a redenção da criatura humana. Convidamos os irmãos e irmãs das congregações vizinhas para que venham participar desta reunião especial. Também pedimos às congregações que irão realizar na sexta-feira da Paixão esta reunião especial com o tema Sacrifício de Jesus em nosso favor para a nossa salvação, que entre em contato com o setor de escalas para que seja enviado um pastor a fim de realizar a reunião especial. Aqui haverá essa reunião especial, né, para a apresentação do oratório na cruz através do coral. Conselhos aos obreiros. Todo obreiro, seja diácono, diaconisa, presbítero ou pastor, que aceitou o encargo sublime de servir e lutar pelo reino dos céus, prometendo a Deus o Pai, prometendo a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de se consagrar e dedicar sua vida para servir a Santa Igreja Apostólica, que devem cumprir com dedicação, amor e boa vontade este ministério. Daí recomendarmos
aos obreiros, seja homem ou mulher, que sejam dedicados, esforçados em servir a igreja. Não podem ser desanimados e nem desinteressados em cumprir seu sagrado dever de servir sua congregação ou a sede. Se esforcem para participar e cumprir de suas escalas, mesmo que seja para cuidar dos banheiros, da limpeza ou da manutenção dos templos e salões de nossas congregações ou a sede. Tomamos conhecimento de que em diversas congregações onde há um bom número de obreiros, uma grande parte não comparece no dia da limpeza e nem quando é preciso realizar um concerto ou algum serviço extra para melhoramento de nossas instalações, ficando todo o trabalho para 2 ou 3 somente pessoas, 2 ou 3. Isto não é justo, pois todos devem se unir para cumprir o seu ministério. É necessário reunir todos os obreiros e interessados em cooperar para combinarem o melhor dia para a realização dos serviços ou limpeza, devendo se esforçar para cumprir com o combinado. Os responsáveis pelas chaves da igreja não podem faltar. Então, este é o aviso importantíssimo. A mensagem para o próximo batismo em nossa sede. Ensinos do Santo Irmão Aldo sobre o batismo, publicado no boletim de 10 de maio de 2013. Prezados irmãos e irmãs, todos os que irão se batizar, no momento em que descerem as águas do batismo, precisam lembrar que a sua salvação e o direito de pertencerem a Deus e seu reino é uma dádiva que Jesus nos deu quando pagou com seu sacrifício na cruz todos os nossos pecados. Entretanto, durante toda a sua vida, é preciso recordar-se desta graça gloriosa que receberam de Jesus Cristo e serem constantemente agradecidos ao nosso Senhor Jesus. Portanto, o batismo representa o seu sepultamento para o mundo das trevas de pecado e corrupção e seu ressurgimento para uma nova vida com Deus, com Jesus e o Consolador. Porém, não podem se esquecer de que este direito lhes é dado enquanto forem fiéis, pois se deixarem de obedecer ao Consolador, sua igreja e aos meus ensinos e também conselhos, perderão o direito de gozar desta vida preciosa que receberam de Jesus e da Santa Vó Rosa. Aceitem esses conselhos, disse o Santo Irmão Aldo, que a Santa Vó Rosa e eu, Irmão Aldo, e esta igreja lhes oferecemos. Venham se batizar no próximo batismo. Os que desejarem se batizar, preencham na sua congregação ou na sede a ficha de batismo, trazendo seus documentos de identidade, o CPF, além de uma foto 3x4, os irmãos das congregações que desejarem comparecer à festa do batismo, procurem o responsável de viagem e apresente sua identidade e o seu CPF. Os menores que não possuírem identidade deverão trazer sua certidão de nascimento. E devem vir acompanhado pelos seus responsáveis. Todos os que vierem do interior e de outros estados para participar do batismo, da comemoração da coroação do Santo Primaz, precisam dar o seu nome ao responsável de viagem, mesmo aqueles que não virão através de ônibus fretados pela igreja. Estamos nos aproximando de mais um batismo. Vou relembrar aos irmãos, eu relembrei em algumas congregações, um exemplo muito lindo do nosso Santo Primaz que se encaixa aqui. Não podem esquecer
do que prometeram. Naquele boletim, o nosso irmão Aldo citou assim: o batismo é de grande significado para aqueles que irão se batizar. Ele disse essa frase: o batismo é de grande significado para aqueles que irão se batizar. É como soldado que se alista para defender a sua pátria e o seu país. Eu vou explicar aos irmãos em detalhes. Quando um jovem, ele se alista no exército, chega o momento dele ser convocado para servir o exército. Aquele jovem vai para lá. E o que acontece? Quando ele chega, ele faz um voto e um juramento. Por que ele faz esse voto e esse juramento? De defender a sua pátria e o seu país com a sua própria vida. É o juramento, é o voto que faz. Agora, se ele não cumprir esse voto, o que acontece? Ele perde o direito da cidadania e ele é considerado um soldado desertor. Por quê? Porque ele não cumpriu aquele voto, aquele juramento que ele fez. Ele não cumpriu. Então ele foi considerado um soldado desertor e perdeu o direito da cidadania. Olha, notem bem os irmãos, o exemplo belíssimo do nosso irmão Aldo. Todos aqueles que nasceram na igreja, chegou o momento de se batizarem, deu o seu nome ao responsável e vai para a sede de batizar. Todos aqueles que vieram para a nossa igreja passou naturalmente a receber todas as virtudes do poder da Santa Vó Rosa para a sua vida, para o seu viver, e passou a ser apostólico e passou a receber os benefícios de sua fé e de seu amor. Por quê? Porque se entregou a Santa Vó Rosa, se entregou ao Santo Irmão Aldo. Precisa ir para a sede de nossa igreja se batizar. Agora, quando estão na sede de nossa igreja, se aproximam os momentos de serem batizados, o que irão fazer? Um voto, um juramento. E a primeira palavra, irmãos, diz tudo. Diz tudo, eu prometo. Quando diz esta palavra, está prometendo à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, deixar do mundo e de todo o pecado, para ter uma nova vida. Esta unção que a Santa Vó Rosa vai lhe conceder em sua vida. Aí faz aquele juramento e aquele voto. Eu prometo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, morrer para o mundo e viver somente para Deus. Agora, olha o exemplo belíssimo do nosso Santo Irmão Aldo. Se aquele apostólico ou apostólica, depois de passar pelas águas purificadoras do santo batismo, não cumprir fielmente aquele voto, o que acontece? Ele perde toda a bem-aventurança de anjos e santos poderosos a lhes proteger. Perde a intermediação do santo e querido profeta irmão Aldo sobre sua vida. Por quê? Porque não cumpriu aquele voto e aquele juramento. É como soldado que se alista para defender a sua pátria e o seu país. Se ele não cumprir aquele voto,
Nele, se ele não cumprir aquele juramento, ele é considerado um soldado desertor e perde o direito da cidadania. Se o apostólico não cumprir fielmente aquele voto que fez, ou apostólica, perde toda a bem-aventurança. Irmãos, perder essa bem-aventurança que está em seu favor, do poder da Santa Vó Rosa, é um belíssimo exemplo. Também ele nos mostrou. Todo aquele que foi batizado deve cumprir fielmente esse voto. Não é novamente aqueles que foram se batizar, ir para a sede, mas é lembrar com carinho, com amor, o voto que fez e cumprir fielmente, para que possam contar com essa bem-aventurança, com esse poder divino extraordinário da nossa querida e Santa Vó Rosa e do nosso amado e santo profeta Irmão Aldo. Olha que exemplo muito lindo. Foi em um dos boletins de nossa igreja, eu tenho este boletim até hoje, quando eu dei esse exemplo. O batismo é de grande significado para aqueles que irão se batizar. É como soldado que se alista para defender a sua pátria e seu país. Todos sabem que um jovem, quando vai lá, ele faz esse juramento, esse voto. Todos, quando vão se batizar ou foram batizados, fizeram esse voto de bem servir ao reino dos céus. Então, se aquele soldado cumprir fielmente aquele voto, ele é valorizado. Se o apostólico ou a apostólica cumprir esse voto, ele terá toda a proteção de santos e anjos em seu favor em todos os momentos de sua vida e seu viver. Tudo o que clamar a Santa Vó Rosa, ela irá realizar em seu favor. Também, irmãos, a mensagem também sobre a santificação. Ontem eu citei uns exemplos muito belíssimos da Virgem Maria, de Jesus, da Santa Vó Rosa, que guardaram a sua pureza e preservaram a sua santificação e foram grandes santos de grande poder entre nós. E esses santos poderosos nos ensinaram o que era a santificação. A santificação, ela faz parte da doutrina e a disciplina, que são regras de um bom viver. Vamos às palavras contidas no boletim e depois eu esclareço aos irmãos como é importante a santificação. Assim nos ensinou o Santo Irmão Aldo no boletim de nossa igreja, publicado em 2 de março de 2006, quando ele disse: estimados irmãos e irmãs, para herdar a salvação e a vida eterna, é preciso ter uma alma pura e santificada na graça e na virtude do Espírito Santo de Deus. Graça esta que alcançamos pela unção preciosa que nos é concedida por Jesus nosso Senhor, pela Santa Vó Rosa e também através da obediência aos meus ensinos preciosos, ensinos que veio de Jesus através da Santa Vó Rosa, o Consolador, para mim, irmão Aldo, como seu sucessor e representante, e que cada dia é ensinada através dos púlpitos de nossa igreja e do nosso programa religioso, a Hora Milagrosa. Portanto, todos os que querem ser vitoriosos nesta terra e um dia herdar a eternidade de sua alma, precisam viver em santificação. E o que é santificação? É o processo de purificação da alma do Filho de Deus, nascido do Espírito Divino e do seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e a imagem de Deus conforme fora criado. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte esta verdadeira fé apostólica, no qual se entregou a Jesus nosso Senhor e a Santa Vó Rosa, o Consolador.
vivendo e praticando os ensinos preciosos de nossa Santa Igreja Apostólica, conforme tenho lhes ensinado, pois são ensinos que recebi de Jesus e da Santa Avó Rosa. E a pessoa que for submetida à vontade de Deus o Pai será muito abençoada. E ao passo que vai sendo instruída, aprende, obedece, se santifica ainda mais e vai sendo dotada das virtudes do Espírito Santo. Para ajudar ainda mais os nossos irmãos e também irmãs na sua fé, mostro-lhes palavras de Jesus nosso Senhor, conforme está registrado no Evangelho de São Mateus, quando diz: sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai Celestial. Também lhes mostro um ensino do apóstolo São Paulo, em sua carta interessada aos irmãos filipenses, quando ele disse àqueles irmãos filipenses: fazei todas as coisas sem murmurações, e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e corrupta, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Entendam, prezados irmãos, irmãs, que para a santificação é preciso amar a Deus e ao próximo, pois isto é o que revela a bondade e o amor do Filho de Deus. Portanto, a verdade, a caridade e a justiça revelam a existência de Deus na vida dos filhos de Deus. Daí nossa igreja ensinar o que Jesus ensinou no seu Evangelho: sejam mansos e humildes de coração, procurando ter paz com todas as pessoas. Portanto, estimados irmãos e irmãs, evitem as discussões, não tenham sentimentos maus como o ódio, a raiva, a vingança e a brutalidade, mas tratem bem todas as pessoas. Tenham paz no seu lar, no seu trabalho, na escola e com seus irmãos na igreja. Respeitem o seu próximo, evitem todo o mal. Praticando somente o bem, sejam santos e tenham fé e bom ânimo para se santificar a cada dia. E isto lhes trará paz, saúde e santidade no seu viver. E assim procedendo, disse o nosso santo irmão Aldo: os irmãos só terão a ganhar, sendo bem-sucedidos. Sem santidade e sem disciplina, ninguém vencerá. O valor da disciplina no livro de Provérbios das Escrituras Sagradas, no capítulo 4, no versículo 13, Deus o Pai aconselha seus filhos, dizendo: meu filho, ensino-te no caminho da sabedoria, guio-te pelo reto caminho. Se fiel à disciplina, não relaxes, guarda no teu coração, porque ela é a tua vida. Portanto, a disciplina são os bons costumes, é a prática da virtude que exige da pessoa um severo governo de si mesmo. Quem tem temor a Deus, respeita a disciplina da igreja que nos foi dada por Jesus e pela Santa Avó Rosa. As mulheres vistam-se conforme nossa disciplina. Não usem roupas curtas, agarradas ao corpo ou com decotes excessivos. Os homens vistam-se com dignidade e honra. E o que é temor a Deus? É a humildade, a submissão a Deus, nosso Pai. Portanto, toda pessoa humilde é sempre fiel, obediente ao Consolador, a Jesus nosso Senhor e a mim, irmão Aldo. Quem tem temor a Deus evita usar vestes e costumes que ferem a disciplina dos céus e levam os filhos de Deus a se expor ao ridículo, à cobiça e ao pecado. Guarda o seu corpo com honra
evita tudo aquilo que escandaliza e se constitui em transgressão e desagrada a Deus o Pai. Sejam fiel à disciplina e terás vida longa e vida abençoada. Todos os que desejarem ser fiéis a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e a mim, irmão Aldo, devem obedecer nossa disciplina e doutrina. A disciplina corrige, educa, moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos, faz todo o esforço para servir a Deus, é bem-sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina não há santificação, e sem santificação não pode haver salvação, pois a pessoa indisciplinada se corrompe, se desvirtua o seu viver, e assim procedendo só tem a perder. Assim finaliza esta mensagem o nosso santo irmão Aldo. O apostólico lhe disse: obediente será sempre guardado, será sempre amparado por santos e anjos enviados por Jesus nosso Senhor, por nossa Mãe Maria Santíssima, por nossa Santa Vó Rosa, e contará sempre com a minha intercessão diante de Deus e desses santos poderosos. Amados irmãos, o tempo está terminando, mas eu vou citar um exemplo muito bonito também. Quando Deus deu a missão ao profeta Moisés e disse a ele que a missão dele era tirar aquele povo da escravidão que estava submetido pelo faraó naquela época. Mas Deus simplesmente não disse: Moisés, vai lá e tira aquele povo. Não. Deus exigiu dele que aquele povo pudesse ser ensinado nas suas leis e nos seus mandamentos. Leis e mandamentos de Deus, que nós conhecemos como a doutrina. Tanto que Deus criou os 10 mandamentos naquelas 2 tábuas de pedras e deu a Moisés para que ensinasse aquele povo nas suas leis e nos seus mandamentos. Tanto que Deus criou 10 mandamentos e depois Jesus resumiu em 2, mas não aboliu os 10 mandamentos. Ele, os primeiros 4 mandamentos, ele citou: amar a Deus sobre todas as coisas, e os outros 6, amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que fez Moisés? Ensinar aquele povo nas leis e nos mandamentos de Deus. Não foi só isso, não. Não adiantaria nada Deus dizer: ensina-me as leis, meus mandamentos, se aquele povo não tivesse regras de boa conduta. Aí entrou a disciplina, que Deus exigiu de Moisés, que aquele povo seguisse fielmente suas leis e seus mandamentos, e as regras morais, que aquele povo não faria o que bem entendesse, não. Que para chegar à terra prometida, eles teriam que cumprir as suas leis e suas regras, as regras de Deus para aquele povo. E aquele povo foi um povo vencedor. Chegou até a terra prometida. Quando Jesus veio a esse mundo, o que Jesus ensinou? A salvação, a vida eterna, abriu o caminho da salvação, da vida eterna, trouxe o amor, trouxe a felicidade, trouxe a paz. Mas Jesus, ao formar seus 12 apóstolos, exigiu deles a doutrina, ou seja, que eles cumprissem o seu mandamento, suas leis. Exigiu deles
que eles ensinassem os seus mandamentos e suas leis, que eram mandamentos de Deus, que Jesus disse: os mandamentos não são meus, mas daquele que me enviou. Ele se referiu a Deus. Ele disse: os mandamentos não são meus, são daquele que me enviou. Ele referia ao Pai. Então os apóstolos, eles teriam que ensinar, e aqueles que ouviam as suas palavras teriam que cumprir toda a lei de Deus, os mandamentos de Deus e as regras de boa conduta, que eram a disciplina. Quando Jesus se revelou a Santa Vó Rosa, irmãos, não foi diferente. Ele deu a ela a formação deste povo apostólico, mas exigiu dela que esse povo obedecesse às suas leis e o seu mandamento. Aí ela criou a doutrina na nossa igreja para que todo o povo apostólico pudesse colocar as leis de Deus, que eram leis de Jesus, os mandamentos de Jesus, mandamentos de Deus, em seu coração e cumprisse, para que esse povo pudesse ser bem-aventurado. E não foi só isso. Quando Jesus se revelou a Santa Vó Rosa, disse a ela: haverá a disciplina, que são regras morais, que não adiantaria nada o povo apostólico seguir fielmente as leis e os mandamentos de Deus, e não teria regras de boa conduta, de boa convivência, que vivesse conforme a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Então, a disciplina foi aplicada em nossa igreja para que o povo apostólico pudesse andar, pudesse se vestir, pudesse se proceder conforme a vontade e os ensinos de Deus, através de Jesus e através da Santa Vó Rosa. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Assim seria um povo vencedor. Não seria um povo vencedor se a nossa igreja não cumprisse essas leis ensinadas pela Santa Vó Rosa. Ela ensinou e deu a sua vida por todos nós, e nunca abriu mão do que Jesus deu a ela como missão para formar o povo de Deus nesta terra. Não foi diferente. Irmãos, quando eu falo do Santo Irmão Aldo, eu guardo muito no meu coração tudo que ele realizou e tudo que ele fez em nosso favor. O que ele fez como profeta de Deus, enquanto ele esteve entre nós como primaz, ele nos ensinou: esse é o caminho. Para ir nesse caminho tem que cumprir as leis de Deus, os mandamentos de Deus, as regras de boa conduta. Agora o apostólico tem que cumprir fielmente. A disciplina de nossa igreja, a doutrina de nossa igreja, que são mandamentos de Deus, ela não é difícil seguir, ela é fácil, ela é suave. Mas seguindo com fé, com amor, tenha certeza que a Santa Vó Rosa irá o envolver com esse poder divino extraordinário. As mãos do Santo Irmão Aldo estará sobre vós. Então a disciplina de nossa igreja são leis de Deus. A doutrina de nossa igreja são leis de Deus, ensinadas por Jesus, pela Santa Vó Rosa. São regras, doutrinas, mandamentos, leis de Deus. E a disciplina são regras morais e de boa conduta. Por quê? Porque assim este povo, ele caminha para a grande vitória do reino dos céus. Irmãos, o poder do mal é traiçoeiro,
Ele tenta de toda maneira tirar isso que a Santa Avó Rosa colocou no seu coração. Ele tenta de toda maneira que o irmão ou a irmã saia fora da disciplina, não cumpra as leis de Deus, porque ele está contra Deus. Mas quando o apostólico dá valor a todos esses ensinamentos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Olho, ele é bem-aventurado. É como eu disse ontem, pode haver obstáculo que for, pode ter certeza, o obstáculo que for no seu caminho, irá ultrapassar com facilidade, com amor e com fé. Então, irmãos, faz parte da santificação, faz parte do seu amor. Cumpra sempre com amor no seu coração. Não é um gesto de fanatismo, não. É um gesto de fé, de amor, de dedicação. Cumprindo essas leis e esses mandamentos. Então, para encerrar, irmãos, aqui vou encerrar com as palavras do Santo Irmão Aldo. Estimados irmãos e irmãs, para herdar a salvação e a vida eterna, é preciso ter uma alma pura e santificada na graça e na virtude do Espírito Santo de Deus. Graça essa que alcançamos pela unção preciosa que nos é concedida por Jesus nosso Senhor, pela Santa Avó Rosa e através da obediência aos meus preciosos ensinos que veio de Jesus, através da Santa Avó Rosa, o Consolador, para mim, irmão Aldo, como seu sucessor e representante, e que cada dia é ensinada através dos púlpitos de nossa igreja a hora milagrosa. Portanto, todos os que querem ser vitoriosos nesta terra e um dia herdar a eternidade de sua alma, precisam viver em santificação. E viver em santificação é cumprir fielmente essas leis e esses mandamentos. É tão bom, né? Não é difícil, porque quando dobrar o seu joelho, levantar as suas mãos aos céus, a Santa Avó Rosa com todo este poder, irmãos, ela tem um poder tão imenso, ela e o santo profeta irmão Aldo, envia esses anjos poderosos para nos colher a cada dia de nossa vida e do nosso viver. Eu tenho um aviso aqui, aviso a todos os coristas que haverá ensaio na próxima quinta-feira com início às 19h30. É importantíssima a presença de todos. Avisamos ao coral masculino que amanhã não haverá ensaio. É importante o comparecimento dos irmãos do coral, né? Hinos em nossa igreja que realmente enobrece o nome desses santos poderosos. Irmãos, eu agradeço a todos pelo carinho, pela atenção. Agradeço aos nossos queridos visitantes, aos nossos queridos internautas que estão nos assistindo e aqueles que pela primeira vez venham conhecer nossa igreja. Venham sentir no seu coração essa unção que lhes proporciona a Santa Avó Rosa e o santo e querido profeta irmão Aldo. Amém. Convido os que estão assentados para se colocarem em pé. Não se esqueçam que na sexta-feira santa haverá um almoço, né? Uma peixada. Fiquei meio triste, né? Porque não vou estar aí. Pensou pegar uma peixada, que bom demais, né? Bom demais, né? E depois vem para a reunião aqui, a reunião especial da sexta-feira santa, quando vão ouvir, e o coral irá apresentar esse hino tão lindo, né? Se referindo ao Divino Mestre, o oratório na cruz. Todos em reverência vamos fazer a nossa oração e encerrar a nossa reunião. Glorioso Deus, nosso bondoso e querido Pai, a perfeição do seu poder, as suas leis e seus mandamentos, para que
o ser humano que ama realmente o Senhor nosso Deus, possa ser a sua imagem e a sua semelhança. E um dia, o seu espírito voltar para o Senhor nosso Deus. Mas enquanto vivemos aqui nesta terra, Pai, temos que ser fiéis, obedientes às suas leis e seus mandamentos, que são a doutrina e a disciplina como regra de um bom viver, que tanto ensinou o Divino Mestre, ensinou Maria Santíssima, nossa Santa Mãe, que foi um exemplo de obediência e de dedicação, que ensinou também a nossa Santa Avó Rosa, enquanto esteve entre nós, e deixou esta missão extraordinária ao nosso querido e bondoso irmão Aldo, que nos ensinou a maneira mais fácil de alcançar o reino dos céus e a vida eterna, cumprindo com amor, com dedicação, a doutrina e a disciplina de nossa santa e amada igreja. Sobre os nomes que estão nesta caixa de pedido de oração, que a unção do seu poder, Santa Avó Rosa, envolva esses nomes, que aqui anotaram e colocaram nesta caixa de pedido de oração, nos pedidos que fazem, sobre a saúde e trabalho, ou para as pessoas que não são da igreja, mas pediram, porque muitas pessoas que não são da igreja são abençoadas, são protegidas, são amparadas. Que as mãos santas do santo e querido profeta, irmão Aldo, esteja sobre esses nomes, porque esses nomes serão levados pelo nosso santo e querido profeta, irmão Aldo, Pai, e entregue nas mãos da Santa Avó Rosa, ela com todo o seu poder, com o seu manto protetor, irá envolver esses nomes, dando a eles aquilo que pedem com amor e fé em seus corações. Despedes com a paz do Senhor, anjos e santos poderosos, iluminem o caminho de retorno aos seus lares. E para que tenham um bom domingo de descanso, lembrem sempre, aqui, neste tabernáculo santo, é a nossa casa, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Aqui encontramos a paz, aqui encontramos o alimento, aqui encontramos a água para saciar a nossa sede. Aqui encontramos as bênçãos desses santos poderosos que estão sobre nós. Que a bênção do nosso Deus e Pai, a bênção de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do santo e querido profeta irmão Aldo, que essas bênçãos estejam sempre arquivadas nos seus corações. Amém. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos.